que é o professor Clebinho. Eu vim aqui para gravar um vídeo, né, para o nosso canal. Como nós estamos começando agora, eu acho que nós temos muitos assuntos para conversar. E hoje eu não vou falar de geografia, não vou falar de história, vou contar um pouquinho, né, da minha carreira, já que quem assina meu canal, além de geografia, história, atualidades, quer saber um pouco da vida daquele camarada ali que a gente está seguindo. Então, eu poderia usar vários parâmetros para falar da minha carreira, mas hoje eu vou usar o parâmetro desafio, né? O parâmetro sair da zona de conforto, que eu acho que é o que muita gente está precisando hoje, muita gente precisa desse incentivo. Então, se eu mudar a vida de um professor, de um aluno, com esse vídeo meu, eu já me dou por satisfeito. Então, o primeiro grande desafio que eu tive enquanto profissional, ainda um pré-profissional, foi na universidade. Eu sou formado em Geografia na Federal, e no penúltimo ano de curso, nós tínhamos que fazer um estágio em um colégio. Eu fiquei bem ansioso, né, porque o estágio era assistir algumas aulas e no fim nós seríamos os professores, nós daríamos uma aula. Então aquela ali seria a primeira aula da minha vida. E eu consegui uma vaga no Santo Antônio, que é um ótimo colégio em Belo Horizonte. Fiz estágio lá com a professora Nina. E no fim do estágio, a coisa deu tão certo que eu acabei, no último ano de faculdade, sendo contratado como monitor no Colégio Santo Antônio. E aí veio mais um desafio, né? Um desafio muito bacana, porque a monitoria de geografia, ela tinha muito pouca presença de aluno, né? A geografia é uma matéria que você lendo ali, você consegue entender as coisas. E aí eu resolvi, dentro da monitoria, né, em acordo com a professora, dar algumas aulas, pegar algumas temáticas para o Enem. Né? Eu lembro que na época era Iugoslávia, era Palestina, e eu comecei a dar aula daquilo ali, e aí a monitoria de geografia com o tema fixo começou a encher. Então, fiquei muito feliz, foi meu primeiro grande desafio, minhas primeiras aulas produzidas lá na monitoria no Santo Antônio. Aí veio o ano de 2003, eu formei e por ser formado eu não poderia continuar como monitor no Santo Antônio, né? A lei não permite. E naquele momento da história, o colégio não tinha vaga para um novo professor, né? Quem dá aula lá, né, geralmente dá aula a vida inteira. É um colégio muito bom de se trabalhar, né? E aí eu, por sorte, recém-formado, fui contratado pelo Colégio Método, um colégio pequeno, fica ali na zona sul de Belo Horizonte. Trabalhei lá 3 anos, primeira, segunda e terceira série, e foi muito bom para mim, foi muito enriquecedor, né? Foi onde eu comecei realmente a montar minhas aulas, a ter um contato maior com o conteúdo da geografia de colégio, que é muito diferente do que a gente aprende lá na Universidade Federal, enfim. E aí, mais uma vez, eu fui desafiado, né? Em 2006, eu fui contratado pelo Colégio Cotemig, que é onde eu estou até hoje, 14 anos, um colégio maravilhoso, ótimo de trabalhar, e um gigante, né? Eu fui desafiado porque eu saí de um colégio que tinham 3 turmas, com 25, 30 alunos, e fui para um Boeing com primeiro e segundo ano, na época eram 16 turmas, com 50 alunos cada, né? Então eu saí de um universo ali de 70, 80 alunos para um universo de 800 alunos. Então foi muito bom, e meus primeiros anos no Cotemig eu fui me adaptando e me dei muito bem, tanto é que eu estou lá até hoje. É um local muito prazeroso de trabalhar. E aí, por volta de 2008, 2009, 2010, aconteceu comigo aquilo que acontece com todo profissional que está numa mesma empresa por muitos anos. Acaba que o trabalho se torna rotineiro, né? Você pega uma rotina e vai reproduzindo aquilo ali ano a ano. E eu precisava de um novo desafio, né? Eu precisava ser novamente desafiado. E o desafio veio em 2013. Né? Foi um desafio maravilhoso e que eu adorei. O colégio chegou para mim no final de 2013 e perguntou se eu queria dar aula de História. E aí eu nunca havia dado aula de História, apesar de que dentro da Federal nós começamos o curso junto com História
Aí no segundo semestre muda, né? Cada um vai para a sua faculdade. E no quinto semestre, para quem escolhe licenciatura, junta de novo História, Geografia e todo mundo estuda ali Psicologia, Pedagogia e uma série de coisas. Então, parte do curso de História eu fiz e o conteúdo eu já tinha. Eu dominava a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, História do Brasil, era Vargas, enfim. Então, nós mandamos meu documento para a Secretaria de Educação, fui aprovado e em 2014 eu comecei a dar aula de História e foi um resultado muito positivo, idêntico ao da Geografia, né? Não mudou nada. Nós somos avaliados no colégio 3 vezes por ano, hoje são 2 vezes, mas na época eram 3, enfim. E 3 avaliações muito boas, junto com a Geografia. Então, eu adorei dar aula de História e até hoje sou professor de História também. Em 2015, mais um desafio, né? Que era dar aula para o 3º ano na preparação para o Enem. Eu nunca havia dado aula para o 3º ano no Cotemig, preparação para o Enem, e eu senti que para preparar os alunos para o Enem, eu precisaria ser maior do que a sala de aula, né? Se um professor vir falar aqui que prepara para o Enem de Geografia e História somente com as aulas dentro de sala de aula, eu acho muito difícil, né? Porque o Enem é gigantesco, ele é muito grande, muita matéria, e o extra classe também é muito importante para você ir bem no Enem. Então, em 2015, eu fui desafiado e mais uma vez, com a ajuda do meu amigo Evandro, nós criamos um blog. Ele fez a parte técnica, eu fiz a parte de conteúdo, Geografia e História. E eu passei de um professor, né, que dava aula e ia embora para casa, para um professor que, além disso, publica, né? Comecei com 2 textinhos e hoje eu tenho 247 textos publicados. Meus alunos adoram porque eles leem algo que o próprio professor deles é que escreveu, né? Então eu passei a ser um cara que possa ser lido hoje no mundo todo, né? Na Malásia, na Rússia, porque com os tradutores de hoje qualquer um pode acessar meu blog e ler o que eu estou escrevendo. Então é uma responsabilidade gigantesca, né? E o blog, ele é como se fosse eu escrito, né, na internet. Ele é tudo que eu sei, ou pelo menos boa parte disso. Eu adoro fazer, escrevo com a maior alegria do mundo, passando conhecimento a todo mundo. E aí chegou 2019, mais uma vez, né, me desafiar, sair da zona de conforto, ser repetitivo, mas porque a vida de todo profissional é isso mesmo, ser desestabilizado para poder chegar a algum objetivo. E aí eu criei um Instagram. Por que criar um Instagram foi um desafio para mim? Porque eu me propus a criar uma publicação por dia. Geografia, História, atualidades, curiosidades aí ligadas a essas disciplinas. E assim foi feito, né? Nós já estamos em setembro e eu tenho 215 publicações. O pessoal está gostando muito. Eu me encontrei muito ali no Instagram, publicando diariamente, o que não é fácil, né? Nós temos que gastar um tempo na nossa vida nisso aí, parar, pensar, refletir o que é melhor, qual tema pode ser o mais bacana para amanhã, para agregar mais conteúdo, enfim. Além de começar também a dar aula na Sala Landes, que eu fui convidado, graças muito aos textos do meu blog, onde eu fui conhecido, onde leram minhas coisas e acharam muito bacana. E para finalizar, mais um grande desafio, um canal no YouTube. Nós estamos aqui, né, começando uma nova jornada. São poucos vídeos, mas daqui a pouco serão muitos vídeos com muitas mensagens lá e nós vamos fazer um grande sucesso. Espero contar com vocês aí. Fiquem com Deus. Um abraço do Clebinho.